Continuando Lucas 16:16. Na transfiguração, em Mateus 17:1, revela: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um monte. Mateus 17:2. Ali ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17:3. Então lhes apareceram Moisés e Elias. Portanto, Moisés e Elias está dentro da colocação de profetas, falando com ele, falando com Jesus. Ora, ambos falavam com o Filho de Deus, antes dele ser crucificado. E quando falavam, necessitavam de corpo. Portanto, esta é uma prova de que Moisés e Elias estão vivos. Falavam antes com o Filho de Deus lá no monte, antes da crucificação. Mateus 17:4. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. No somatório no monte em que eles estavam, existia um total de... Tinha lá Jesus, Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias. Total de 6 pessoas. O interessante é que a preocupação de Pedro era fazer um abrigo para cada um. Ora, pergunto, para que serve o abrigo? Não é para abrigar? Portanto, mais uma vez a prova de que existiam corpos. O Filho de Deus antes da crucificação, Moisés e Elias em corpo. Pedro não teve a preocupação de fazer abrigo para ele, nem para Tiago e João. Mateus 17:5, estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi. Observem que uma nuvem luminosa os cobriu enquanto ele falava com Moisés e Elias. E que da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi. Mateus 17:6, os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. O importante lembrar que estes discípulos eram Pedro, Tiago e João. Portanto, Moisés estando ali com Elias, a voz que veio, a voz de Deus. Então Deus confirma tanto a Moisés e Elias que ali estava o Filho de Deus. Mateus 17:7. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Em Mateus 17:3, Moisés e Elias falavam só com Jesus.
Em Mateus 17,4, Pedro teve conhecimento que era Moisés e Elias. Portanto, viram Moisés e Elias. Mateus 17,5, Jesus ainda falava com Moisés e Elias. Os discípulos, ouvindo a voz dizendo: este é o meu filho amado em que me comprazo, a ele ouvi, tiveram a reação revelada em Mateus 17,6. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. No versículo 7, aproximando-se Jesus, vemos que existia uma certa distância entre Jesus e seus discípulos. Tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Mateus 17,8. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Moisés e Elias haviam se retirado. Moisés e Elias são considerados as duas testemunhas que terão que vir para que se cumpra no tempo em que Deus determinar as suas vindas, reveladas em Apocalipse 11, versículo de 1 a 14. Esta vinda ocorrerá antes da vinda do Filho de Deus. O Apocalipse não revela quando, mas a certeza que nós temos é que estes dois profetas que estão vivos terão que vir, cumprir por 3 anos e meio, que corresponde a 1260 dias, no que Deus deu poder para eles realizarem, né? Cumprindo-se a morte deles, para que o Filho de Deus seja o primeiro da ressurreição, como está escrito. Portanto, Cristo não pode ser o terceiro da ressurreição. Este é o mistério. Moisés e Elias, estando vivos, não passaram pela morte. O Filho de Deus veio, fez o sacrifício por nós, né? Morreu e foi ressuscitado. Este é o processo para todos nós. Portanto, isto ocorrerá justamente para que Cristo seja o primeiro da ressurreição. Por isso que Moisés e Elias terão que morrer. Morrem, portanto, os dois profetas. A diferença é que em 3 dias e meio após eles morrerem, o Espírito de vida, vindo de Deus, entra neles e eles sobem ao céu. Para que tenhamos uma ideia, vou citar o que está escrito em Apocalipse 11, de 1 a 14. Importante lembrar que quando isto ocorrer, por isso que eles vão ficar 3 dias e meio só, e vão subir. Não vão aguardar a nossa ressurreição. Esta é uma outra posição. Olha o que revela Apocalipse 11:1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Apocalipse 11:2. Mas deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Corresponde a 1260 dias. O Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, que são os 2 profetas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco.
Portanto, esses 1.260 dias corresponde a 3 anos e meio. Eu aqui termino esse bloco e vou dar continuidade em outro bloco.